Meus discípulos, alegrai-vos, exultai de alegria, pois bem grande é a recompensa que nos céus tereis um dia. Olá, meu irmão, minha irmã, grande bom dia. 10 de setembro, quarta-feira, começar mais um dia ouvindo a palavra, ouvindo a boa notícia, ouvindo o Evangelho de Jesus. Essa palavra que cura, que salva e que liberta. Abra o seu coração agora para acolher a boa nova do Senhor, que vem no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos do 20 ao 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem em vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos, pois, alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, minha irmã, esse é o evangelho que nós começamos falando das bem-aventuranças. As bem-aventuranças onde Jesus, ele traz o seu público predileto, e traz esperança. Jesus sempre quer trazer uma mensagem, uma palavra de esperança. Quando ele diz bem-aventurado, ele está dizendo feliz. Feliz quem? Bem-aventurado quem? Então ele começa dizendo bem-aventurados pobres, porque vosso é o reino de Deus. Naquele tempo, as pessoas associavam muito a pobreza, até mesmo material, como se fosse uma espécie de maldição, Ser rico era a bênção de Deus. Quando uma pessoa tá bem, tá rica, Deus está abençoando. Quando uma pessoa tá pobre, é como se Deus não tivesse a abençoando. Isso era uma imagem, mas era uma imagem errada, equivocada, que, pelo contrário, Jesus ele traz para o pobre justamente essa esperança. Não desanime, porque o vosso reino é o reino de Deus. Quando ele diz, feliz você que agora tem fome, porque vai ser saciado. Então confia, não desanima, acredita. Feliz você que agora chora, porque havereis de rir. Sempre ele vai colocando uma palavra de confiança, uma palavra de esperança, uma palavra de inspiração. Jesus é aquele que diz para quem chora, ter esperança, porque aquele choro vai passar.
Aquele que tem fome, tem esperança, porque será saciado. E ele vai falando dessa forma com todos aqueles que são felizes, bem-aventurados, inclusive aqueles que, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem, vos amaldiçoarem, tudo isso que acontecer por você por causa do Filho do Homem, alegrai-vos. Ao invés de você ficar triste, alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados tratavam os profetas. Sempre essa situação, né? Aquele que é perseguido, maltratado, odiado, para que ele tenha esperança e confiança, porque se ele está sendo perseguido, odiado por causa da verdade, essa verdade vos libertará. É muito melhor ser perseguido pela verdade, pela justiça, porque há de vir a recompensa, e ele cita o exemplo aqui dos profetas, do que os próximos agora que nós vamos ouvir no final do Evangelho, que ao invés de ele falar do bem-aventurado, do feliz, ele agora vai falar do ai de vós. Ai de vós ricos, ai de vós que agora tem fartura, ai de vós quando todos vos elogiam, ai de vós quando você tem riqueza material ali, que você tem o poder, você está cercado, né, de bajuladores, de puxa-sacos, de pessoas que te elogiam, e Jesus ele fala ai de vós, porque ele diz, né, era assim que os antepassados deles também tratavam os falsos profetas. Então, os falsos profetas eram elogiados, eram paparicados, porque tinham ali poder, status, dinheiro. Já os profetas que traziam a verdade, a justiça, eles eram insultados, eram amaldiçoados. E esse evangelho, um resumo, é aquilo que Jesus traz, né? Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Que a gente não se preocupe com o status, com o reconhecimento dos injustos, que a gente busque sempre cumprir de fato a vontade de Deus, honrar os princípios, fazer de fato a sua vontade, seguir os seus mandamentos, fazer com que a verdade aconteça, a justiça se implante, ainda que a gente não tenha o devido reconhecimento, ainda que as pessoas não reconheçam e não nos elogiem, que a gente continue firme, porque quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado. Essa é a palavra de esperança, essa é a palavra de confiança. Não que a gente faça buscando esse retorno, essa recompensa, mas que a gente faça com a consciência de que estamos fazendo o certo. Estamos fazendo pelo que é justo, para cumprir de fato a justiça que o Senhor tem para nós. Que durante esse dia nós possamos nos reconhecer felizes por estarmos crendo e colocando a nossa esperança não nos homens, mas em Deus. Uma ótima quarta-feira para você. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.